Olá, amados do Senhor, graça e paz. Louvado seja Deus aí por mais esse dia. Rendemos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Amém? Hoje vamos caminhar pelo Salmo 136 ao 138. Depois de encerrarmos ali os cânticos de romagem, o livro dos Salmos nos conduz para uma nova etapa da história. Agora não acompanhamos mais os peregrinos subindo para Jerusalém. Esses salmos de agora nos convidam a olhar para toda a caminhada do povo de Deus, lembrando de onde o Senhor tirou eles, e como Deus permaneceu fiel ao longo das gerações e como Ele continua sustentando aqueles que confiam nele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e eu sou a Giovana Jacques. E a leitura de hoje começa com um grande convite ao louvor. O Salmo 136 abre dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. E essa mesma frase aparece em todos os 26 versículos desse salmo. Não é uma repetição sem sentido. Muito provavelmente, quando um líder recordava as obras do Senhor, todo o povo respondia em voz alta, porque o seu amor dura para sempre. Era uma maneira de ensinar que toda Israel podia ser resumida em uma única verdade. O amor fiel de Deus nunca falhou. E o salmista começa olhando para a criação. Lembra que foi o Senhor quem fez os céus, a terra, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Tudo existe porque Deus, em sua sabedoria, criou todas as coisas. E o povo respondia, porque o seu amor dura para sempre. Depois, o salmo percorre a história de Israel. Recorda a noite em que Deus libertou seu povo da escravidão no Egito. Lembra das pragas enviadas contra Faraó na saída do povo. Lembra da abertura do Mar Vermelho e da travessia em terra seca. E enquanto Israel passava em segurança, o exército egípcio foi vencido pelas águas. E mais uma vez o povo respondia, porque o seu amor dura para sempre. A caminhada continua pelo deserto. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo, sustentou cada família e nunca deixou de cumprir as suas promessas. Quando surgiram reis poderosos lá tentando impedir a entrada de Israel na terra prometida, o Senhor deu vitória ao seu povo. E o Salmo cita 2 reis, o Seom, que era o rei dos amorreus, e Og, que é o rei de Bazã, era o rei de Bazã. E os 2 reis pareciam invencíveis, mas Deus mostrou que nenhuma força humana pode impedir os planos dele. Depois veio a herança prometida. A terra que Deus havia jurado dar a Abraão, Isaque e Jacó, finalmente foi entregue aos seus descendentes. E o salmista lembra que Deus nunca deixou de olhar para o seu povo. Mesmo nos dias de sofrimento, ele continuou sustentando Israel, alimentando toda a criação. E o salmo termina exatamente como começou, convidando todos a render graças ao Senhor. E quando olhamos para essa história, entendemos que o amor de Deus não foi demonstrado apenas em grandes milagres, mas em seu cuidado constante. E séculos depois, esse amor seria revelado de uma maneira perfeita através de Cristo Jesus. Na cruz, Deus mostrou que o seu amor realmente dura para sempre. E depois desse grande hino de gratidão, o cenário muda completamente. Nós chegamos ao Salmo 137. Nós não estamos mais em Jerusalém, agora estamos na Babilônia. Muitos anos haviam se passado desde que o povo se afastou dos caminhos do Senhor. Os profetas advertiram Israel inúmeras vezes, mas a nação persistiu em sua desobediência e então veio o julgamento. Os exércitos da Babilônia invadiram Jerusalém, os muros foram derrubados, o templo foi destruído. Muitas famílias foram levadas como prisioneiras para uma terra distante e é nesse momento que começa o salmo. O povo está sentado às margens do rio da Babilônia, longe da terra onde nasceu, longe do templo, longe de Jerusalém, e o salmista escreve: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. A saudade era muito grande. A saudade era tão grande que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros.
As harpas que eram instrumentos usados para louvar ao Senhor, mas que agora estavam sendo deixadas de lado porque faltava alegria para cantar. Então acontece algo que torna essa cena ainda mais emocionante. Os próprios babilônios pedem que os israelitas cantem uma das canções de Sião. Talvez por curiosidade, talvez como zombaria, mas o povo responde: como entoaremos cântico do Senhor em terra estrangeira? Não era apenas saudade da cidade, era saudade da presença de Deus, da comunhão com o povo, da adoração no templo. E o salmista declara que jamais desejaria esquecer Jerusalém. Nos versículos finais encontramos palavras muito fortes contra a Babilônia. Esses versículos expressam a profunda dor de um povo que viu a sua cidade destruída e sua gente sofrer violência. E ao invés de buscar vingança com as próprias mãos, o salmista entrega a causa a Deus e clama para que o Senhor faça justiça. O sofrimento era grande, mas a esperança permanecia no Deus que julga com retidão. E depois desse cenário de lágrimas, nós chegamos ao Salmo 138. Mais uma vez, ouvimos a voz de Davi. Ele começa dizendo: render-te graças, Senhor, de todo o meu coração. Depois de contemplar a fidelidade de Deus ao longo da história, Davi faz algo muito pessoal. Ele agradece porque experimentou essa fidelidade em sua própria vida. Ao longo dos anos, Deus respondeu suas orações, livrou ele de muitos perigos e permaneceu ao seu lado em todas as circunstâncias. E Davi declara: no dia em que clamei, tu me acudiste e fortaleceste minha alma. Davi também diz que se volta para o santo santuário do Senhor para adorá-lo. Mas mais importante do que o lugar em si era aquele que ali era adorado. O seu coração era voltado para Deus, reconhecendo que somente o Senhor era digno de toda a honra e louvor. E no centro da adoração, o centro da adoração nunca foi o prédio, nunca foi o templo, mas o próprio Deus. E o salmista continua afirmando que até os reis da terra reconhecerão a grandeza de Deus quando ouvirem as suas palavras. E isso mostra que o Senhor não reina apenas sobre Israel. O Senhor é o rei de toda a terra. E o salmo termina com uma declaração que continua nos fortalecendo até hoje. Um salmo que fortalece a nossa fé. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Davi sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Mesmo quando não entendia tudo o que estava acontecendo, ele confiava que o Senhor terminaria a obra que havia começado. E essa verdade também alcança cada um de nós. O Deus que guiou Israel, sustentou Davi e permaneceu fiel ao longo das gerações, conduzindo a vida deles, ele continua conduzindo a nossa vida. E quando terminamos essa caminhada pelo Salmo 136 a 138, nós percebemos que eles contam uma única história. Primeiro, somos convidados a lembrar de tudo que Deus já fez. Depois aprendemos que mesmo quando enfrentamos dias de tristeza, Deus continua sendo digno de nossa confiança. E por fim, descobrimos que o Senhor permanece fiel para cumprir todos os seus propósitos. E lá no Novo Testamento vemos essa história alcançar o seu ponto mais alto em Jesus Cristo. Nele contemplamos o amor eterno de Deus. Nele encontramos esperança mesmo em meio às lágrimas. E é por meio dele que temos a certeza de que Deus nunca abandona a obra das suas mãos. Amém? Queridos, que Deus nos faça nunca esquecer das suas misericórdias. Que nos dias de alegria nosso coração transborde de gratidão. Que nos dias de tristeza a gente possa encontrar esperança na fidelidade do Senhor, sabendo que Ele continua conduzindo a nossa história e que Ele vai cumprir todos os seus bons propósitos em nossa vida por meio de Jesus Cristo. Obrigada por estar aí conosco em mais um episódio do Bíblia em Histórias Vivas. Nos encontramos amanhã. Um grande abraço.